Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Só alegria? Beleza. Nesse início, eu acho que tem algumas pessoas que vão entrar ali no coffee, mas para a gente começar o nosso papo aqui, algumas perguntas. Quem aqui, na maior parte do tempo, fica produzindo código-fonte? Levante a mão. Tá. Quem aqui, na maioria da parte do tempo, trabalha com gestão, gerenciamento de projeto? Levante a mão. Tá. Quem aqui tem a maior parte do tempo agilista, agile coach e todos os sabores possíveis? Beleza. Legal. Então, tem um público bastante diverso. Já comentando um item que eu acabei de saber ali, eu não vou codar aqui, tá? Então eu não vou explicar em código-fonte como a gente acaba com o débito técnico. Por mais que a trilha é mão na massa, não tem nada a ver com, ou mão no código, não tem nada a ver com fazer. A gente vai falar desse tema e, sei lá, vamos lá, o que você espera aí? Fala com a pessoa do lado, já aproveita e faz um network aí. O que você espera ouvir aí? Fala com a pessoa do lado. Se você não conhece, é um momento bom de você conhecer essa pessoa e dar um oi. Se você já conhece a pessoa do trabalho, fala assim, eu acho que a gente vai ouvir isso. Eu acho que isso pode resolver o nosso problema. Beleza. Bora lá. Temos 45 minutos, ou 40 ou 50 minutos, depende de como é que vai ser os slides, para a gente conversar. Meu nome é Fusca, meu apelido é Wagner, ninguém me chama de Wagner, só me chama de Fusca, então, por favor, pode chamar assim de Fusca, eu vou ficar muito feliz. Ali estão as redes sociais, ali o Twitter Tio Fusca, LinkedIn e Medium Wagner Fusca. Se você quiser ler um pouquinho sobre agilidade, coisas falando sobre desenvolvimento de software e agilidade, está lá no meu blog, medium.com/WagnerFusca. Beleza? Cara, eu estou com um negócio aqui está no bolso aqui atrás. É uma fórmula incrível que eu vou compartilhar com vocês hoje. Como acabar o tal do débito técnico. Tá? É um negócio muito legal. Tenho usado com frequência naquela empresa ali chamada Matera, onde eu atuo. E, cara, a gente está acabando o débito técnico. Está chegando a quase zero. E tem sido muito bom. Interessa para você isso, sim ou não? Muito. Vamos fazer um leilão? Quem quer pagar aí um valor aí por esse negócio? É mágico. Quase mágico, porque se fosse mágico não existia, né? Quem quer comprar? Quem se interessa? Então assim, cara, é tipo uma bola de cristal. Quando a gente de vez em quando se reúne assim, junta o time, a gente faz assim, um negócio assim, passa a mão naquele papel e de repente o débito técnico sobe, cara. É um negócio muito legal. Os indicadores do projeto melhoram, tudo fica lindo. Vazão, aumenta no time, tudo fica legal, lucratividade da empresa cresce, todo mundo feliz, champanhe, alegria total. Então, vou mostrar para você agora já como acabar o débito técnico. Não existe débito técnico. Obrigado pela palestra, bom evento aí, palmas aí. Beleza? Se você usa o termo débito técnico, por algum motivo chegou até você de forma errada. Não existe débito técnico. O que existe é dívida técnica. Ok? Vou explicar, contextualizar tudo isso para ficar bem claro. Ward Cunningham, um dos signatários do Manifesto Ágil, em 1992, ele cunhou o termo Debt Metaphor, a metáfora da dívida. Eu acho que nós, brasileiros entendedores de inglês, pegamos debt e entendemos que era débito. E débito nunca foi débito, sempre foi dívida. Mas vamos ir para a raiz ali de Warren Cunningham, em 92, falando sobre dívida. Ele tinha um problema e ele tinha que falar através de uma metáfora, que é uma das práticas de XP, tá? E ali não tinha nem XP em 92, tá? Mas ele falou, cara, vamos falar em metáfora com o gerente dele. Ele tinha que explicar que as decisões, talvez de gerência ou de apressar um projeto, causam um problema que um dia tem que ser retornado. E como que ele explicou isso? Era um produto financeiro, então eu vou explicar da forma financeira. Vamos lá. Quando você pega um empréstimo no banco, legal, entrou lá 100 mil reais na sua conta, você fica feliz? Pô, vários zeros, alegria pura, vamos torrar o dinheiro. Não, você vai lá, compra um carro, compra uma casa, beleza. Só que depois disso você tem que
pagar o mais rápido possível esse empréstimo. Por quê? Porque senão você começa a contrair um acúmulo de dívidas, e esse acúmulo vai se tornando algo quase impossível pagar. Eu fiz uma compra de um apartamento, vai levar 35 anos para pagar. Acho que minha filha vai estar casando e ainda vou estar pagando aquele negócio, sei lá, vai levar muito tempo. Essa é a metáfora da dívida que Ward Cunningham fala. Eu gosto de muito pensar no seguinte: quem almoçou aqui hoje? Levanta a mão. Pô, que bom, né? Quem não almoçou está no jejum forçado aí, beleza, saúde pura. Mas imagine que a grande maioria aqui almoçou. E provavelmente você pagou no seu cartão o almoço, tá? Beleza, quando você pagou, você falou débito ou crédito? Se você falou débito, o dinheiro saiu da sua conta corrente para a lojinha, a maquininha, na hora, sim ou não? Sim, então isso é débito, saiu agora. Se você falou crédito, vai vir daqui a 45 dias na fatura, certo? E o que acontece se você não pagar a fatura do cartão de crédito? Os juros é de boa, né? 0,000. Não, né? É bem abusivo. Isso é dívida técnica. Quando você escolhe, toma decisões referente ao seu projeto, a forma como ele está, você foge ao bom design, você contrai dívida e nunca débito. Então, isso é o que eu queria falar para vocês. Se você gravou só isso na palestra, já valeu. Sabe por quê? Em 2017, comecei uma pesquisa e teve 258 pessoas respondentes do Brasil todo. Alguns de vocês talvez participaram. E ali que a gente tem alguns números. Perdão porque está um pouco pequeno, mas aqui a gente consegue ver que 78% são pessoas desenvolvedoras de software. E 15% já desenvolveram software. Então, você pega uma grande fatia ali de pessoas que já colocaram a mão no código-fonte. Dessas 258 pessoas que responderam, você coloca ali 65% já trabalham há 5 ou mais anos com software e 9% com há mais de 4 anos, tá? 4 anos ou mais. Então, você tem uma grande fatia de pessoas que já trabalham com software há longo tempo. E sabe o que elas responderam quando eu perguntei isso aqui? O termo dívida técnica é algo comum para você? 51% disse que sim, e a outra metade falou que ou não conhece, ou conhece como débito técnico. Quando eu joguei esse número, eu comecei a ver, cara, tem metade das pessoas que estão trabalhando de forma errada e não conhecem o conceito e elas não sabem, não têm a menor ideia como lidar com isso. E aí eu comecei a dar atenção para esse tema. Então, não é problema, eu não vejo problema nenhum, não julgo você se você chamava como débito técnico. Você faz parte desses 50%. O meu sonho é que isso diminua muito. E use sempre o termo dívida técnica. Beleza? Então, não se sinta mal se você usava antes. Uma grande maioria de pessoas usa débito técnico. Se eu chegar no final dessa palestra aqui, todo mundo falando dívida, beleza. No início, você fala débito, dívida. Normal. Então, você vai começar a falar só dívida. E como é que você contrai dívida? Falando de dívida técnica. 2 fatores muito importantes da dívida. Quando você quer mais velocidade. Entrega mais rápido aí. Não precisa fazer teste. Teste unitário para quê? Entrega logo. Teste unitário não gera valor. Toda vez que você apressa alguma coisa e escolhe mais a velocidade do que a qualidade, você vai provavelmente contrair dívida técnica. E quando você tem um cenário onde existe ausência de refatoração, você contrai dívida técnica. É praticamente impossível fazer o melhor código-fonte de primeira. Alguém concorda? Levanta a mão. E também tem um outro comportamento bem ruim. A gente prefere muito mais sair codando do que pensar na solução antes. Primeiro, resolvo o problema e depois faço o código-fonte. A gente deveria pensar assim. Mas quando a gente não faz isso, a gente não tem tanta experiência, não é os melhores programadores, e a gente não tem uma etapa de refatoração. Se você fizesse TDD, você tinha o ciclo inteiro. Ou então, não fiz TDD, mas, cara, a gente sempre está olhando o código-fonte e melhorando ele, você vai criando um ambiente de refatoração e provavelmente a sua dívida técnica vai cair. Ok? Aqui um gráfico bem interessante, esse gráfico pode ser muito bem usado para qualquer pessoa de C-level, assim por diante. Uma coisa importante, os slides vão estar disponíveis, já estão disponíveis no SlideShare, e todos têm uma referência.
Se você parar para olhar, as referências elas não são de hoje. A maioria delas é entre 2006 e 2012. É um tema que já é falado há muito tempo, mas a gente, talvez no Brasil, não fala tanto. Tá? Mas esse número aí, ó, 2010, o Jim Highsmith, ele criou esse gráfico onde você consegue ver o seguinte. Eixo X são os anos e o eixo Y aí é o custo da mudança. Perceba o seguinte, no primeiro ano ali, ó, já começa a subir a curva do custo ótimo, beleza? Perceba que ele nunca fica próximo, ele nunca está grudado no eixo X. Toda e qualquer mudança em software custa. O nosso objetivo é sempre aproximar o custo da linha otimizada. Então, assim, software é vivo. Eu gosto de falar que software é igual pão. Se você não, ou melhor, código-fonte é igual pão, cara. Se você não devorar ele, não comer ele rapidamente, cara, ele embolora, estraga. Então ele é vivo, é um negócio que pode se tornar mutante. Mas assim, voltando para o gráfico ali, ó. O custo ótimo sempre está subindo, beleza. Mas se você não dá atenção ali, não vai pagando dívida, não tem uma atenção, não faz refatoração, busca velocidade, o teu gráfico ali, ó, sobe rapidamente. E aí o gráfico atual da mudança começa a ficar muito distante do gráfico ótimo. O tamanho da boca do jacaré ali é a sua dívida técnica. E aí você pensa o seguinte, aqui a gente está vendo de 1 a 8 anos. E empresas que têm um software de 30 anos? Ixi, é o cenário que eu tenho lá. Talvez 10 anos. É possível pagar a dívida técnica? Até o final da palestra a gente vê sobre isso. Um outro gráfico bem interessante, e esse artigo é bem legal porque ele é escrito para CFOs. Não é um artigo técnico. Ele mostra assim, cara, toda tecnologia tem uma curva de tempo. E existe uma curva de adoção e uma curva do uso da tecnologia. Se você refatora logo no início, a curva vai fechando a boca do jacaré ali, a distância. Se você vai fazendo as outras etapas, se demora para pagar sua dívida, sempre aumenta a boca. Então, por isso você deve incentivar um ambiente com refatoração. Beleza? Uma outra coisa, além da velocidade e da ausência de refatoração que faz o seu sistema de dívida técnica crescer, é um ambiente que você tem intolerância às falhas. Essa imagem é da aula do Alisson Vale, Software Zen. Alguns de vocês já fizeram. E eu acho muito legal essa imagem, porque você começa a ver o seguinte. Ali no meio, vamos ver se esse negócio chega até lá. Ó, então aqui, ó, existe uma oportunidade de melhoria. Toda vez que você faz um código-fonte, existe uma oportunidade de melhorá-lo. Toda vez. Por isso que você deve refatorar. O que você faz? A melhoria, vou executar. Acertei, ótimo. Então, você cria uma motivação. Legal, passou, teste no verde. O TDD faz isso. Tem equipes que fazem, passou no TDD, lá no teste, bate palma, motiva. Mas, às vezes, você vai executar, dá erro, vermelho. O que você faz? Você nutre uma cultura de aprender e volta nesse ciclo, ou você nutre uma cultura de culpar o erro? Ou seja, uma cultura que não permite errar. Pô, não pode ter bug. Não. Você começa a dar muito chicote na galera dos dev. Você está nutrindo um ambiente de culpa. E toda vez que você nutre um ambiente de culpa, você começa a criar um ambiente de omissão. E aí ele fala assim, como que está o seu sistema? Você nutre mais um ambiente que deteriora ou que otimiza? Então, esse gráfico aqui mostra muito legal. Então, toda vez que você cria uma cultura de melhoria, onde você busca pagar dívida técnica, isso daqui gera uma válvula de otimização. Se você não tem um ambiente onde você busca pagar sua dívida técnica, você continua aumentando a distância ali da curva ótima para a curva ideal. Beleza? Dúvidas? Então, 3 maneiras para contrair a dívida técnica. Quando você busca velocidade, quando você não tem um ambiente de refatoração e quando você tem um ambiente onde a culpa é muito presencial. E até o momento que chega o quê? Se você tem dívida, o cobrador bate à sua porta. O Alexandre Freire está aí ou não? Não, né? Quando eu conheci esse tema, foi por causa do Alexandre Freire, que hoje está no Nubank, eu acho que amanhã vai palestrar. E eu preciso reconhecer isso, que em 2011 eu vi isso e minha vida fez... Foi a palestra Keynote, acho, do Agile Brasil, em São Paulo.
E ele usava até essa imagem, um dia a dívida bate à sua porta. Todo mundo conhece aí o Chaves, o seu senhor Barriga ali e tal, e o seu Barriga ali, ele não sei se é o melhor cobrador de dívida. Você acha que ele é um bom cobrador ou não? Eu acho que ele é um péssimo cobrador, né? Nunca o seu Madruga pagou. Tá? Mas tem um cara que vem cobrar dívida e é um cara mais sério. Rapaz, o japonês da Federal, quando ele apareceu de manhãzinha, madrugada na sua casa, fique esperto. Então eu imagino que, cara, dívida técnica é tipo o japonês da Federal. E o japonês da Federal ele é tão incrível que ele prende ele mesmo, né? Então ele é um cara assim, pô, cobrador, sim, pá. Então, isso aí. Uma coisa que você precisa entender em dívida técnica, e se o gráfico estiver pequeno, tem aqui a referência de dívida técnica, você precisa entender o que é dívida técnica. Tá? Se você tem alguma situação, ela tem informação? Não, não tem, não é dívida técnica. Se você consegue executar novamente, ela é uma dívida técnica? Se você não consegue, não é dívida técnica. Se você consegue executar, sim, que tipo que é? É um defeito? E esse tipo de defeito é o quê? Cara, realmente é um bug. Bug não é dívida técnica. Tá? Nunca foi dívida técnica. Dívida técnica é sistema funcionando. Bug é bug. É outra coisa. Separe isso. Tá? Mas se esse defeito é algo que você olha assim, puxa, é uma tarefa de design, e quando eu falo design não é UX, tela bonita, estou falando de código-fonte. Cara, você usou a classe errada, a arquitetura errada, você usou herança em vez de interface, você não seguiu o Solid e várias outras coisas. Tá? Que eu não vou detalhar aqui, mas cara, você fez um design errado. Se isso você consegue medir que está se acumulando, sim, isso é dívida técnica. Cara, se não está acumulando, na boa, não trate isso agora, deixe acumular um pouco mais para você pagar a dívida. Então a gente já viu que bug não é dívida técnica. Quando a gente olha aqui o seguinte, puxa, não é defeito, é um incremento do sistema. Cara, esse incremento do sistema é uma nova tarefa? É uma coisa nova? Coisa nova não é dívida técnica. Coisa nova é coisa nova. Tá? Ah, não, você viu que pode ser um incremento do sistema, que aí você vê novamente, puxa, é uma limitação do design. Isso se acumula, sim ou não? Se se acumula, é uma dívida técnica, se não acumula, não é dívida técnica. Aqui uma maneira gráfica de entender o que é dívida técnica. O que eu quero que você grave é, bug não é dívida técnica e novas tarefas não são dívidas técnicas. Tá? Dívida técnica basicamente está mais na linha do design. E aí, o nosso grande amigo Uncle Bob, um dos signatários do Manifesto Ágil, fala o seguinte, no seu artigo em 2009, uma bagunça não é dívida técnica. Beleza? Então, assim, se você olha o seu código-fonte e acha ele uma bagunça, ele não é uma dívida técnica, para o nosso amigo Robert C. Martin, Uncle Bob. Tá? E aí eu me questiono, será mesmo? Será que eu vou tratar meu software só como bagunça? Porque eu tenho um produto ali de 30 anos, tem produto lá que eu não sei nem por onde começar. Está muito parecido com isso daqui. O que eu faço primeiro? Talvez seja a sua realidade. Vamos ver o que o Uncle Bob fala. Uma bagunça não é dívida técnica. O Uncle Bob diz que uma bagunça é apenas uma bagunça. As decisões técnicas de endividamento são tomadas com base em restrições reais do projeto. E ele fala ali algo bem leve, assim como o Uncle Bob sempre fala, né, que a decisão de fazer uma bagunça nunca é racional. É sempre baseada em preguiça e falta de profissionalismo. Pá, puxa, pá. Uncle Bob sendo Uncle Bob. Mas eu gosto dele. E ali no final ele fala, quando você decide assumir uma dívida técnica, é melhor certificar-se de que seu código permaneça totalmente limpo. Manter o sistema limpo é a única maneira de pagar essa dívida. Tá? Então, assim, eu fico me questionando, cara, para o Uncle Bob, bagunça não é dívida técnica, é falta de profissionalismo, é falta de buscar, é trabalhar como amador. Não sei como você tem lidado com o seu time. Você tem um time de profissionais ou um time de amador na equipe de desenvolvimento? E aí vai um questionamento, o que você está fazendo para torná-los profissionais? Afinal, você é o agilista, né? Então, você é o fator de mudança, de transformação. Mas tem uma outra pessoa que também eu acho que é um pouco importante na história aí, chamado Martin Fowler, né? Que, olhando o que o Uncle Bob falou, devolveu na mesma lata, assim, pá, escreveu um outro artigo. Em 2009, ele escreveu ali, respondendo ao Uncle Bob, o seguinte, ele criou esse quadrante. Em coisas importantes, ele coloca assim, coisas que você toma uma decisão de prudência, ou você é um imprudente, e de forma deliberada ou inadvertida.
Eu tentei resumir de um jeito tranquilo esse quadrante, porque lendo o post dele, que está ali embaixo, não é uma coisa tão fácil de entender assim. Existem momentos que você sabe que aquilo é uma dívida técnica, e você escolhe contrair juros. Existem momentos que você precisa entregar algo, e você vai fazer sem teste unitário, que você vai fazer sem buscar o melhor design, e você sabe disso. E conscientemente o time decide que vamos contrair dívida, mas vamos garantir a entrega. Então é naquele quadrante. Eu sou um deliberado prudente, ou seja, eu sei que eu estou contraindo. O ideal é que, se você sabe, na próxima interação você já pague a sua dívida técnica. Existe um momento onde você é um imprudente deliberado, onde você fala o seguinte: eu não tenho tempo para pagar a dívida, eu tenho que ficar entregando tarefa. Onde você busca mais output do que valor. Aprendi com a Mari hoje aqui na palestra. Você busca mais saída, entrega. Isso cai naquele quadrante. Você é um imprudente deliberado. Você sabe o que você está fazendo e você não tem postura nenhuma para falar: daqui para frente não vai esse negócio. Mas vai atrasar para o cliente. É postura, profissional faz isso. Existe, e aí olhando para a visão do Martin Fowler, bagunça sim a dívida técnica. Ou seja, você é um imprudente inadvertido, que é o pior cenário de todos. É aquela galera que está trabalhando, fazendo código atrás de código e tudo código ruim. Entendeu? Esse é o pior perfil, ou seja, está aumentando a bagunça. E tem um último quadrante, que é o prudente inadvertido, que é muito difícil de explicar. Imagine que você entregou o projeto, o cliente está feliz, a equipe está feliz, tudo lindo. Mas o que aconteceu? Sabe quando dá um sentimento de, putz, podia ser melhor? A gente podia, em vez de usar aquele padrão de projeto, a gente podia usar o outro. Puxa, para aquela situação a gente podia fazer assim. Mas está tudo lindo, mas você quer deixar mais perfeito. Esse é o último tipo de dívida técnica. Tá? E aí o nosso amigo Martin Fowler fala o seguinte: bom design e código limpo faz com que você vá mais rápido. Tá? E isso me lembra muito um princípio ágil, chamado contínua atenção à excelência técnica, e o bom design aumenta a agilidade. Muitas das vezes a gente está querendo ter mais vazão, ter mais velocidade no nosso time, e a gente não está dando atenção para isso. Você só consegue ser mais rápido tendo um ambiente onde você nutre pagamentos de dívida técnica. Falei várias coisas, mas agora quero dar o segredo, né? Como a gente paga a dívida, porque afinal não tem como pagar débito técnico, porque não existe. Beleza? Vamos então para uma nova etapa e vamos aprender a como se paga a dívida técnica. Alguém conhece esse rapaz do slide aí? Simon Sinek, beleza? Muitos de vocês conhecem pelo TED, que ele fala dos 3 grandes círculos, tá? Os círculos dourados, ou então pelo livro O Líder Sempre Come por Último, alguma coisa assim, mas ele tem falado muito, e fica a dica aí de ouvir a nova TED dele, que está desde o início do ano disponível, chamado Jogo Infinito. Tá? Quando eu escutei isso, minha cabeça deu uma explosão, eu fiquei uns 4 meses com isso na cabeça. É aquelas TED que você fica assim, gente, que loucura. Tá? O que é um jogo infinito? Ele fala no novo livro dele, que vai sair em outubro, sobre um jogo, e nós, como líderes, como nós jogamos esse jogo. Existem 2 tipos de jogos, os finitos e os infinitos. Um jogo finito, as regras são claras, e você sabe qual é o objetivo, e os jogadores são conhecidos. Futebol americano, beisebol, tudo isso é um jogo finito, tem início, meio e fim. E existe o jogo infinito, onde as regras são mutáveis, os jogadores são desconhecidos e o objetivo é continuar jogando. Num jogo infinito não existe vitória, existe estar na frente ou atrás. E aí uma pergunta para você que trabalha com software, ou então em alguma outra área. Software está mais parecido com o quê? Com algo finito ou infinito? Infinito. E aí uma crítica, a gente quer muito trabalhar com software como projeto. Projeto início, meio e fim, e projeto nunca vai ter. Ou melhor, software nunca vai ter fim. E eu tenho que falar para você, dívida técnica nunca vai ter fim. Você nunca vai zerar. E, cara, esse ano eu conheci essa postagem, acho que é um rapaz da Holanda.
ele fez a melhor analogia que eu conheci sobre dívida técnica. Muitos de vocês passaram grandes horas da vida jogando Tetris naquele negócio aqui, que era cinza, com 2 pilhas atrás, e pelo menos eu fui assim. Eu era um nerd que ficava lá, nem conversar com as pessoas direito, ficava lá. E ele faz essa analogia. Dívida técnica é como jogar Tetris. Você nunca ganha Tetris. Nunca tinha fim aquele negócio. Ou você só controla o quanto rápido você está perdendo. Teu objetivo era, cara, sempre manter o mínimo possível de peças. Essa é a analogia, a metáfora que eu queria deixar para você. Dívida técnica é isso, nunca vai acabar. É um jogo infinito. Software é um jogo infinito. O que você faz para controlar o quanto você cresce a sua dívida e o quanto você diminui? Acho que é 2013, existe um livro lançado chamado Essential Scrum. Alguns de vocês já leram. E eu acho muito interessante, aí eu vou fazer outra crítica, tá? Estou aproveitando, inspirado aqui no Uncle Bob. A gente fala tanto de Scrum, né? E, cara, a gente não fala de dívida técnica. Mas se você olhar o Essential Scrum, tem um capítulo de 40 páginas falando só sobre dívida técnica. E até onde eu trabalhei, durante 6 anos com Scrum, eu nunca vi times falando de dívida técnica. E nesse livro ele apresenta 3 maneiras de gerenciar a sua dívida técnica. Ou seja, gerencie a aquisição, gerencie, traga visibilidade e pague a dívida. Essa é a tríade que eu tenho trabalhado e pensado, que é o seguinte: dívida técnica, você controla como você adquire, você tem que trazer visibilidade, afinal, se você não traz visibilidade, você tem trabalho oculto, ninguém dá atenção, e você paga. A metáfora do buraco. Não sei se você conhece, mas é o seguinte: você está dentro de um buraco, o que você faz para sair? Para de cavar. Ou seja, para de criar dívida técnica, por favor. E depois que você parou de criar dívida técnica, ou melhor, parou de cavar o buraco, como é que você sai do buraco? Você cria uma estaca, assim, alguma coisa, para você ver, pô, estou subindo. Visibilidade. E o que você faz? Você começa a puxar a terra de um lado para criar degrau para você subir. Ponto. Aquisição, visibilidade e pagamento. Falando de aquisição, a gente poderia falar o seguinte: cara, cria um ambiente de qualidade. E aqui alguns termos que eu não sei se você conhece. Yagni. Quem conhece Yagni, levanta a mão. You ain't gonna need it. Acho que é isso. Você não vai precisar disso. A melhor maneira de você não criar dívida técnica é não programar. É não criar código-fonte. Cara, só coloque código-fonte se realmente for muito preciso. Não saia codando. Resolva o problema antes e depois code. É um princípio não, é um item que o XP fala e que está meio esquecido, cara. Não saia codando. Você não vai precisar disso. Deixe o mais tarde possível para adicionar alguma complexidade no seu software. KISS, mantenha estupidamente simples, ou mantenha isso muito simples. É um item importante. Simplicidade é um princípio, certo? Simplicidade, a arte de maximizar o trabalho que não precisa ser feito. Alguém já leu isso em algum lugar? Beleza, está lá no manifesto. KISS. Clean Code. Tá? Se você não busca código limpo, como é que você vai ter um ambiente de pagamento de dívida técnica? Se você não valoriza, não ensina o que é uma limpeza de código, as pessoas vão continuar contraindo mais dívida técnica. E ali é a refatoração. Quando você começa a ter um ambiente onde você controla a aquisição, cara, você criou um marco, pum, daqui para cima não sobe. E aos poucos você vai pagando e vendo que os juros estão diminuindo porque você está sendo disciplinado e pagando a sua dívida. Klaus Wüstefeld, eu sempre tenho dificuldade de falar sobre o nome dele, um dos caras que trouxe XP para o Brasil aí. Em 2011 eu estava nessa palestra lá em Maringá, eu novinho lá, sentado, todo programador noob, né, todo feliz da vida. Eu ouvi isso e dou graças a Deus que o Juliano Ribeiro, um outro agilista aí conhecido, gravou isso e deixou no YouTube. O nome dessa palestra dele se chama O Dilema. O que ele fala? Qual é o dilema de toda a equipe de software? Entregar rápido ou entregar com qualidade? Você tem esse dilema, sim ou não? Baixa a cabeça e vamos ver se você está acordado. Beleza? Quem tem esse dilema, levanta a mão, por favor. Entregar mais rápido ou entregar com qualidade?
Tipo, entregar hoje, na sexta-feira, no final da sprint, lá naquela correria para fazer a review, ou, cara, não vamos apresentar, que a gente está com vergonha, a gente vai deixar certinho e daí a gente vai apresentar. Como é que se lida com isso? Durante essa palestra, ele faz o seguinte, o Klaus, ele mostra essa fórmula, ele só comenta e eu tentei escrever. Coisas que ele incentiva. Só para você entender a mentalidade de alguém que pensa num ambiente de qualidade. Quando ele começa um projeto, ele fala o seguinte, beleza, vamos ter 10 devs. Ele não pensa que 10 devs vão programar, ele pensa assim, cara, 2 deles vão ficar fazendo coisas que vão melhorar o trabalho dos outros. E aí ele faz isso, uma pessoa mês vai levar a produtividade de 10 pessoas por 12 meses. Então ele faz 1 dividido por 120 igual a 0,8%. E aí ele fala o seguinte, se cada pessoa trouxer um ganho de 0,8% de produtividade, ou seja, criando um ambiente com teste automatizado, pagando alguma dívida técnica, achando um jeito melhor de fazer aquele código-fonte, cara, você já pagou o investimento dessa pessoa. O que mais a gente vê em times de software é o quê? Todo mundo puxando tarefa. Cara, como que você nutre um ambiente assim de qualidade? Alguém tem que fazer isso. E não é a área de P&D, é o time. P&D faz outra coisa, tipo pesquisa e desenvolvimento. E aí a gente começa a pensar o seguinte, se você parar de fazer código tosco, código ruim, a sua velocidade durante o tempo se estabiliza. Se você continuar fazendo código ruim, a sua velocidade cai. Beleza? E eu acho bem legal esse GIF. Geralmente GIF tem um tempo curto. E eu acho legal que o GIF consegue pegar todo o tempo de um pit stop da Fórmula 1. Onde todo mundo tem um ambiente limpo, não tem nenhuma bagunça ali, onde está tudo desacoplado, cada um tendo uma responsabilidade, e os caras trocam um pneu, abastecem o carro tipo, em 2,3 segundos. Rápido, né? Talvez essa seja a fórmula para a gente ser mais rápidos. Se você quiser fazer a analogia rápido com ágil, não é muito legal, mas nesse caso é. Quanto mais desacoplado o seu software foi, sem dívida técnica, com limpeza, com... Beleza. E a galera provavelmente treina bastante para fazer o pit stop. Eles não treinam na hora do GP. Tá? Não sei como é que você tem lidado com isso dentro do seu time de desenvolvimento. Quando que a galera treina? Um desenvolvedor profissional treina em casa, mas também às vezes é preciso ter um mob program, né, que você ouviu hoje, um dojo, alguma coisa assim. Né? Quando você pensa em dívida técnica, você tem que trazer visibilidade. Algumas ferramentas que podem mostrar o quanto você tem dívida técnica, SonarQube, SonarLint. Tá? SonarQube, uma ferramenta open source, você vai ter para várias linguagens, você vai rodar lá e vai mostrar o quanto tem de dívida técnica. Beleza, não se assuste, normal, é bastante. Se você não olha, você não sabe quanto que tem. E o SonarLint é bem legal, que você está na sua IDE programando, você já vê o quanto você está fazendo de código ruim. É o melhor coach que eu conheço até hoje para programador. Tá? Não é abraçar a árvore e fazer qualquer outra coisa. Não, deixa o cara na ideia dele fazendo, ou pareando, fazendo outra coisa. Né? Então, já vimos como falar sobre aquisição. Agora a gente fala sobre trabalho invisível. Acho muito legal essa imagem aí de 2013, que fala sobre dívida técnica também. Ele está falando o seguinte, a gente tem facilidade em ver novas tarefas e coisas novas que nós precisamos fazer. Né? E nós temos visibilidade de defeitos que nós criamos. E, cara, existe um mundo gigantesco de coisas que são invisíveis, que são dívidas técnicas. Dívidas de arquitetura, dívidas de código, complexidade ciclomática, code smells, falta de teste, falta de documentação, que pode ser uma dívida técnica também. Tá? Tem tudo isso. E aí tem uma dica bem legal, cara. O que você faz para trazer visibilidade? Põe num quadro. Alguns de vocês já conhecem essa ideia que o Fábio Pereira, em 2012, propôs. Cara, põe no quadro cada dívida técnica, vê qual que é o nível de esforço pela dor. O que estiver mais próximo aqui, ó, ataque ela. O que estiver mais aqui para cima, que vai gerar muito esforço, não, escolha para adie, deixa um pouco mais. Tá? Então, o que tiver menos esforço e gera mais dor, essa é a dívida técnica que você paga primeiro. Beleza? Afinal, você tem um software gigantesco. Então, você tem que escolher bem certinho quais são os seus movimentos. E aqui em 2016 também, acho que 16 está escrito aqui, isso. Existe uma proposta de uma tabela onde você coloca aqui uma estimativa, o quanto de esforço eu vou ter pelo impacto. Então, sempre comece por aqui. Essa daqui deixe o mais tarde possível. E se a gente está falando de visibilidade, a gente está falando de backlog. Não vou pedir para você levantar a mão, mas quero que você reflita.
Qual que foi o último cartão de dívida técnica que estava lá no seu board, no seu Trello, no seu Gira? Geralmente não tem, tá? Então não se preocupe com isso. Mas aqui 2 sugestões, cara, de backlog. Como que você pode trabalhar? Se você vai trazer visibilidade, você vai colocar os cartões em algum lugar. Você vai deixar tipo um board, um backlog só de dívida técnica e um de demandas. Será que isso é legal? Não vou dar resposta. E aí você usa a ideia do 80-20, cara. 80% de entrega novas features e 20% de coisas para pagar dívida técnica. Ou então mistura tudo, que é a segunda imagem. Qual que é melhor? Cara, eu não sei, eu estou experimentando. Então, eu não sei dizer qual que é melhor. Mas o importante, dê visibilidade. Então, a gente falou de aquisição, controle de aquisição, dê visibilidade e chegou a hora de pagar. Como que você paga? Pair Programming, Mob Programming, Dojo, TDD e várias outras coisas. Tá? Então, você precisa pagar de alguma maneira através de várias práticas. Não é muito legal ficar pagando sozinho, tipo, só uma pessoa paga dívida técnica. Não, todos têm que aprender. A gente viu uma boa ferramenta, o Mob Programming hoje, que ajuda bastante nisso. E, principalmente, você tem que ter disciplina. Afinal, são anos de dívidas sendo contraídas. Você não vai pagar em um mês. Você não vai pagar em um ano. Você vai pagar durante muito tempo. E pagando sua dívida técnica, vai ser natural todas as outras métricas melhorarem. Beleza? Sugestões de métricas aí, que eu peguei de um post mesmo. Tá? Tem só uma crítica aqui, tipo comentários. Para mim, comentário não tem que ter código comentado. Eu sou da linha que, cara, código fala por si. Se você escrever um // alguma coisa, é besteira. Sinal que tem que explicar um código, está errado. Tá? Mas aqui métricas que você pode colocar e você precisa colocar algum placar. Se você não tem um placar do jogo, você não sabe se está melhorando, precisa colocar. Ah, mas qual que é o número bom? Cara, comece com qualquer número. Ah, eu tenho sugestão? Eu posso te dar sugestão. Eu já trabalhei em ambientes que tinham 70% de cobertura de teste e, na verdade, a galera só maquiou. Criou um monte de teste de getter e setter lá e não virava valor nenhum. Então, você vai aprendendo com o tempo que uma métrica tem que ir casando com a outra. Tá? E aí, algumas últimas perguntas. Existe um momento que você tem que ignorar a dívida técnica? Sim, existe. A gente, às vezes, quer ser precioso demais e não precisa. É algo que não está incomodando ninguém, só o desenvolvedor. Você tem que ajudar o desenvolvedor a entender, cara, não precisa pagar. Está tranquilo. Não está incomodando ninguém. Não precisa pagar a dívida técnica. E aí, um resumo do que eu falei. Talvez seja bem pequenininho, mas aqui eu falei o seguinte. Não existe dívida técnica. Expliquei para vocês a metáfora da... Ou melhor, não existe débito técnico. Expliquei para vocês a metáfora da dívida. Expliquei para vocês como se contrai quando você quer mais velocidade, quando você não tem refatoração e quando você tem um ambiente que é intolerante a falhas. Falei para vocês aqui o que é dívida técnica, o que não é, né, o bug, uma nova funcionalidade, bagunça não é dívida técnica, mas também mostrei a visão aqui do Martin Fowler, quando é uma dívida técnica, quando você sabe, quando você não tem tempo, quando é uma bagunça e quando você está tudo ok, você ainda podia melhorar. E como pagar? Entenda, é um jogo infinito. Você nunca vai zerar a dívida, mas deixa ela mais próxima possível da ideal. Você tem que gerenciar a aquisição, trazer visibilidade, pagar e às vezes tem que ignorar. Muito do conteúdo aqui que eu trouxe está baseado numa tese de doutorado da professora Graziele Simões. Tá disponível, vocês podem ler. Uma tese bem completa, bem legal. Tá? Tem vários itens que eu pluguei aqui. Ela também traz um mapa mental sobre dívida técnica. E a gente pensa, a dívida técnica é só ir ali pagar um negócio. Cara, olha o mapa mental da parada toda. É grande. Quem quiser entender um pouquinho mais sobre design evolutivo, o Martin Fowler tem uma postagem sobre isso, de 2004, que ainda é bem atual. E uma última questão aqui. Alguém já viu um projeto com zero dívida técnica? Ah, o Hello World do Java, beleza. Quando você começa lá, um main, não, já tem dívida técnica, porque system.out.println é dívida técnica.
Você deveria usar Logger. Então, já tem dívida técnica. Cara, existe um cara aqui chamado Valmir Filho, ele trabalha no GitLab, é um cara da comunidade que fala sobre testes. Ele criou um projeto bem legal e ele fez do início ao fim em TDD. E aí você olha as métricas, 0 de dívida técnica. É muito legal. Eu já participei de um projeto que também era inteiro em TDD. Tava lindo o sonar, as métricas. Só que quando eu entrei no projeto, sabe o que aconteceu? Eu criei a dívida técnica, porque eu não sabia fazer direito os testes unitários. Mas eu tinha que entregar, eu escolhi a velocidade, né? O cliente estava na minha orelha. Eu tenho vergonha de falar isso, mas a gente vai aprendendo com o tempo e fala, pô, depois eu fui pagando a dívida. Beleza? Lá na matéria a gente tem vagas, se você quiser vir trabalhar com a gente lá em Campinas ou em Maringá, tem vagas para tudo que você imaginar, como a maioria das empresas deve ter. Então, e aqui eu fiz uma postagem semana passada sobre como o seu software deteriora. Tá? Se você quiser ler, essa palestra está ali. Os slides já estão disponíveis aqui no SlideShare, o Fusca, e aqui estão todas as minhas redes sociais e meu contato. Eu agradeço muito a oportunidade aí e a gente está aberto a perguntas. Alguém quer perguntar? Perguntas? Não? Foi bem. Olha, ou foi muito bom ou foi muito ruim, né? Não sei. Né? Parabéns, Fusca. Valeu. Mais uma vez. E recomendo a leitura do teu blog, que eu te falei. É um blog muito bom. É mesmo para quem tem há muito tempo sem programar, que é o meu caso, né? Mas é muito bom. Uma pergunta assim, quando as empresas começam a ter o seu crescimento, que é o caso de muitas, felizmente, no mercado, começam os problemas de contratação e a empresa acaba entrando naquela cilada de ou eu mantenho uma régua alta dentro de alguns critérios e tenho uma dificuldade para contratar, ou eu, de alguma forma, eu flexibilizo, diminuo um pouco as minhas exigências e isso acaba refletindo imediatamente na maneira como essa empresa trabalha, né? Você tem alguma recomendação dos casos que você viu, das empresas que você vê sendo bem-sucedidas na qualidade do código que elas fazem? O que poderia funcionar se um tech lead, é um orientador de arquitetura, é alguma coisa mais pré-definida, alguma coisa mais restrita, ou algumas rodadas ou técnicas de avaliação depois? Enfim, o que você sugere aí? Do que eu vi, o que mais dá certo é a pessoa ter um bom onboarding. Tipo, a entrada da pessoa, ela ter um bom período de pareamento com pessoas mais velhas, tá? Da empresa. Não necessariamente são pessoas mais seniors. Eu não gosto muito desse termo sênior, porque eu tenho algumas divergências, nem full stack. Eu acho assim, quando a pessoa fica mais tempo treinando para depois você soltar ela para o jogo, é melhor. Então, se a pessoa entrou, eu sei que ela vai entrar para um projeto específico que às vezes já está até acordado, mas o que você puder manter a pessoa pareando, conhecendo as boas práticas da empresa, se ela tiver uma cultura boa, né, que é o outro desafio, é mais certeiro. Então, assim, um onboard bem sucedido gera bastante valor. A gente costuma muito contratar a pessoa, dá uma semana de treinamento, na outra ela já tem que puxar a tarefa no Trello lá e tende ela a aumentar a dívida técnica. E essa pessoa precisa ter, talvez assim, no primeiro mês ela poderia fazer, ou primeiras semanas ela poderia fazer algo fora da empresa, no sentido de, poxa, a empresa trabalha com software de banco, que é o meu caso. Ela podia fazer um sistema de hotel, totalmente diferente, do jeito dela. E aí as pessoas vão, vamos parear aqui durante 2 horas. E vai alguém mentoreando. Acho que seria um início, tipo um mês de mentoreamento assim, depois a pessoa começa a pegar algum produto e vai pareando, até que com 3 meses ela anda um pouco mais solta, né? Mas é uma maneira de você reduzir um risco da pessoa produzir código ruim. Geralmente, quando a pessoa entra e ela recebe essa atenção, ela cresce muito, ela valoriza muito a empresa, ela fica muito satisfeita e ela vai atrás de capacitação, de se envolver e aprender mais sobre TDD e coisas assim. É importante pensar o seguinte, gente, eu gosto muito de onboard entre pessoas. Eu acho muito estranho a pessoa entra na empresa e fica assistindo vídeo. Nada contra a Lura, é muito legal, mas pôr a pessoa só para ficar vendo vídeo de Spring Boot, coisa assim, cara, não é tão efetivo. Tem que estar alguém pareando. Então, é importante a pessoa programar, é muito de olhar alguém e devolver, tipo assim, aprender. Então, eu sou mais nessa linha. Consegui responder? Beleza. Oi.
Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Primeiro, muito legal, parabéns. Valeu, cara. E queria saber quais dicas você dá para quem precisa convencer áreas de negócio que não estão com contato direto ali com o dia a dia do desenvolvimento, que a gente precisa investir os 20% ou um pouco mais para pagar a dívida técnica, sem que a gente tenha, por exemplo, como a gente metrificar e mostrar com dados que a produtividade do time vai subir quando a gente quebrar essa dívida, a gente pagar essa dívida. Tá. Bom, o Woody já deu algumas direções aqui, ele é muito melhor do que eu para falar sobre o meu programa. Eu gosto muito de usar a metáfora da dívida. Se você ver o vídeo do Ward Cunningham, ele fala bem o passo a passo da dificuldade que ele enfrentou, que é bem essa. Então, primeira dica, assista o vídeo, entenda como ele foi conduzindo a conversa com o diretor dele. E eu gosto muito de usar aquela imagem do custo da mudança. Vai ter custo, todo gestor deveria saber que mudar software tem custo, e como que a gente está trabalhando? A gente quer pagar uma dívida muito alta, cheia de juros, ou a gente quer trabalhar na mínima possível? Eu acho que seria mais nessa linha. E, cara, de alguma maneira, e fugindo até do tema, se você não trabalha num sistema onde está muito apertado, as coisas não tem um slack, não tem uma folga, você tem que resolver um pouco isso antes, tá? Isso já é uma coisa fora da dívida. É do teu sistema que está em sobrecarga. Você tem que gerar uma folga para as pessoas fazerem dojo, mob e outras coisas assim. Respondi? Beleza. Mais alguém? Última pergunta. Boa tarde. Meu nome é Marlene, eu sou de Brasília. Parabéns pela palestra. Eu gostaria de saber qual é o percentual aceitável de débito de dívida técnica, né? Assim, de acordo com a métrica, eu não sei se é percentual, né? Mas assim, qual seria um número aceitável para que a gente possa manter essa margem? Ou a gente verificar e perceber, eu tenho que correr e fazer uma força-tarefa para atingir esse número? Não tem um número mágico. Desculpa. Busque o menor possível, mas talvez se você quiser um indicador, pense o seguinte, sei lá, joga uma ideia louca aqui que eu tive. Tá? Chega lá para o seu time e fala, gente, a gente vai precisar fazer uma alteração em tal produto. Pela quantidade de caras estranhas, tipo, ih, você sabe que sua dívida está alta. Você fala, não, beleza, vamos embora, vai ser boa. Tua dívida está controlada. É uma métrica de feeling que eu acabei de inventar, que sempre dá certo. Quando você vê, dá uma tremida. Geralmente, se você usa Scrum, Planning Poker, cara, quando você vê que os cartões dão uma inflada, tem muita dívida técnica lá. Quando a galera consegue jogar os cartões de forma tranquila, está uma dívida controlada. É mais nesse nível. Tá? Mais alguma? Acabou? Gente, eu estou aí disponível o evento todo, aí foi um prazer estar com vocês, e quem precisar tem meu blog, tem os contatos aí, adiciona, a gente vai trocando figurinhas. Bom evento a todos aí, até mais.